quando a gente analisa a microscopia de campo escuro, o que nós estamos analisando? Nós estamos analisando o fluido, né? O sangue é o fluido responsável em levar aquilo que as nossas células precisam no corpo inteiro, no cérebro, no seu nariz, no seu olho, na sua orelha, no seu dedão. Em qualquer lugar, as suas células estão necessitando de nutrientes, de oxigênio, de água. O sangue é o fluido responsável em levar esses nutrientes, essas funções. E, por exemplo, as nossas células, elas fazem xixi e cocô. Por conta do metabolismo, elas geram catabólitos referentes ao processo natural de funcionamento das células. O sangue também leva esses elementos tóxicos para o rim filtrar, o fígado metabolizar, o intestino jogar para fora e assim por diante. Tá? Então existe um processo, uma lógica acontecendo. Quando essa lógica é atrapalhada, certo? Ou por falta de um nutriente, ou por excesso de tóxicos, tal, o fluido sanguíneo começa a apresentar alterações. E essas alterações a gente consegue identificar na microscopia de campo escuro, tá? E o que a gente analisa na microscopia de campo escuro? Nós analisamos se o sangue está inflamado. Inflamado. Olha que interessante. A gente chama isso de estresse oxidativo. O corpo está oxidado. Quando o corpo está oxidado, é um reflexo de que o organismo não está funcionando bem. Aí esse organismo está no caminho da doença. Por quê? Porque nós sabemos que as nossas células, ou algumas delas, né, ou todas na verdade, estão sendo alimentadas por um sangue doente, um sangue inflamado. E aí começa o caminho do adoecimento. Esse caminho do adoecimento, vamos pensar o seguinte, vamos pensar 100 pessoas que tenham o mesmo nível de inflamação do sangue, tá? É muito fácil a gente raciocinar isso, tá certo? Não significa que essas 100 pessoas vão ter os mesmos sintomas, vão ter as mesmas doenças. Por quê? Porque o caminho, assim, a origem, o processo da doença começa semelhante, começa igual, certo? Só que o direcionamento aí sim depende da genética, depende dos hábitos de vida da pessoa, né? A Ruth está perguntando aqui, doutor, então é o sangue que inflama? Olha, Ruth, na verdade, tudo inflama, certo? O sangue a gente consegue determinar mais fácil que o corpo está inflamado, porque esse processo ele começa lá no intestino, né? O intestino começa a inflamar, que começa a não ser capaz de filtrar adequadamente os nutrientes, ele acaba não tendo capacidade de filtrar os elementos tóxicos, isso vai entrando dentro do organismo, vai causando um processo em cadeia, uma intoxicação no fígado, uma sobrecarga renal, e isso vai alterando o sangue e a gente consegue identificar esse processo no sangue, né, na microscopia, e a gente olha lá, ele está inflamado, ele está em estresse oxidativo, ele está oxidado, tá certo?